Oba, oba, galera! Eu tenho que começar assim atropelando, porque senão o Anselmo não para de falar, pô. Pela lógica. É um prazer ter todos vocês. O que você quer? Quer participar do podcast, tá? É um prazer ter todos vocês aqui mais uma vez em volta da nossa fogueira. E, enfim, o Anselmo já chorou hoje. Agora já tava nervoso. Ele tá bem bipolar, mano. Ele Carrossel de emoções. Porque o trabalho, a resenha agora vai ser mais psicológica, mais mental. E ele começou a aflorar. Eu não sei porquê. Vamos ver. Galera, Dá uma meditada aqui. não esqueçam de compartilhar, de dar um... Como é? No colé. Vai no colézinho aí, aqui no Rio de Janeiro. Isso aqui é colé. Deixa o seu like aí, porque é importante pra caramba pra nós. E... Caraca, eu vou falar de novo, foda-se. Sendo redundante, a gente não tem modéstia alguma. Esse papo, como todos os outros, com certeza vai acrescentar alguma coisa pra você. Isso pra mim é fato. É só você ter um pouco de atenção, ficar com a gente até o fim, que você vai perceber que essa resenha Vai é muito ficar legal. até o fim, mas vai ter que se inscrever, senão a gente vai ter um problema, tá? Ai, tá vendo? Por aí. Tá ótimo. Clima de amizade. Esse é um clima Clima tenso de entre os amizade brothers. entre os brothers. Tu tá aqui pra resolver essa porra. Não, meu Deus. Galera, então, vamos compartilhar, vamos passar pro máximo de pessoas possível. E muito obrigado a todos vocês. Patrick, Maiara, que faltou hoje mais cedo. Pô, chegou Não, ela não faltou, não. Ela chegou atrasada. Não, pô, atraso mais de uma hora. Negócio falta, de ir pra parceiro. praia depois, antes de vir Atraso pro mais trabalho. de uma hora. Rafa trouxe o digníssimo aqui pra ver se ia continuar segura, né, depois desse bando de doido. Caralho. A Alexa quer participar da resenha. Manda pergunta, Alexa. Eu sou o Fernando Santos, capitão aqui do Storycast. Eu, Anselmo Paiva, tenente do podcast. Nem começou, cara. Tá, essa porra. Galera, a gente tem o prazer de ter vocês aqui. Iberê tá lá em cima recebendo o almoço da rapaziada, que é a galera que vai almoçar quando acabar de bater esse papo com a Rafa. E a gente aqui tem o prazer de receber aqui. Queria me complicar com o nome dela, mas eu joguei em Dotland. Rafaela Schinder Parnes. Isso aí. Ela é Que isso? formada em psicologia, pós-graduada em terapia cognitiva comportamental e psicologia do esporte. Falei bem? Falou ótimo, parabéns. Hoje, ela trabalha no Clube de Regatas do Flamengo com atletas de 6 a 10 anos, com as famílias, né? Famílias, De- exclusivamente dos 6 aos 10. De 6 a 10 anos e com os atletas e famílias de 11 a 14. Isso. É isso, Rafa? Perfeito. Obrigado por ter Muito vindo. obrigada pelo Obrigado, convite, foi um prazer. viu? Muito Muito obrigada obrigado. pela oportunidade. E, cara, fala com a gente, pô. Não, no início, a gente tá falando de uma pessoa que a gente gosta pra caramba em comum aqui. Vamos lá pro início. Como é que tu começou a, pô... Quero ser psicóloga do esporte. Caraca, acordei. Vou trabalhar com psicologia do esporte. Como é que foi? Conta pra Não gente. foi muito diferente disso, não, tá? Eu brinco que, assim, a minha história com a psicologia do esporte é uma brincadeira óbvia, mas começou com uma grande decepção. Por quê? Porque eu entrei na faculdade de psicologia querendo psicologia forense. Porque eu assistia CSI, eu assistia Law and Order e eu pensava, se é legal em Hollywood, deve ser legal aqui no Brasil também. Licença. Explica pra gente o que é psicologia forense. Vamos dar um passo para trás. Psicologia forense é a psicologia que lida mais com essa parte realmente criminal, então com vítimas, com os criminosos. Então existem algumas... Psicopatas. Botar um efeito sonoro do tan, tan, tan. Mas, assim, existem algumas vertentes. Você pode trabalhar como perita de juiz, você pode trabalhar com a reinserção social dos criminosos, ou você trabalha com as vítimas. Né? Psicologia forense é para isso. E eu gostava da parte da formação de perfil, do criminoso, porque, né, nas séries lá de Hollywood, né, é o máximo, você entra... Criminal e eu pensei, Minds, Criminal Minds. Criminal Minds. Eu pensei assim, Criminal Hollywood Minds. Brasil deve ser parecido. Tudo igual. Tudo igual, tudo igual. Só muda o clima, mas deve ser igual. E aí eu entrei na faculdade de psicologia, eu vou ser psicóloga forense. Vou trabalhar lá com os criminosos, formando perfil, e vai ser o máximo, e vai ser muito legal. E aí, no meu primeiro período, eu tive uma professora que trabalhou em Bangu por anos. E aí eu falei, é com essa mulher que eu vou colar, e eu vou saber tudo que eu preciso saber. Primeiro Ela devia período, saber da vida dele. eu já... De Bangu. Não, é Bangu. Bangu, no caso, eu tava falando, pouco diferente, um pouquinho diferente. Aí, por que eu entendi que Bangu 1 era o presídio? Não sei por quê. Tem alguma coisa, não sei. Você tá rindo de quê, Maia? Sairemos com vários diagnósticos nesse podcast. Porra.
E aí eu colei com ela, e aí na época o meu irmão tinha um amigo que trabalhava também em Bangu 1, aí eu falei, vou me conectar com essas pessoas. E aí eu fui conhecer esse amigo do meu irmão, e aí a conversa durou 15 segundos. Mas ele chegou, não deu bom dia, não deu nada, não se apresentou, ele apenas chegou e falou assim, você pretende casar? De cara. E eu, sei lá, né, eu tinha 16 anos. Sei lá, pretendo um dia na minha vida, talvez, não sei. Até hoje, sim. Até agora, até esse minuto anterior, eu Sim. pretendi. Você pretende construir família? Aí eu, sei lá, cara, com 16 anos você responde essa pergunta? Sei lá, acho que sim. Tá, o que você vai fazer quando a tua caneta for um fator determinante de um criminoso que sabe exatamente onde teu marido trabalha e teu filho estuda? Aí eu parei assim, essa é a realidade. Porque pode chegar esse momento em que a tua caneta, o teu laudo, o que for, vai determinar, vai influenciar e o cara vai saber onde teu marido trabalha, qual é a creche que teu filho estuda, onde você mora. O que você faz? Você assina? E aí eu fiquei meio... Eita, nossa, não sei, que dilema. Caraca, e aí fiquei meio assim, meio atordoada. E aí no dia seguinte fui pra faculdade e falei, não deve ser assim. E aí fui conversar com essa professora e aí ela falou, não, eu larguei, eu não quero nem falar, eu larguei essa vida, não quero, foi muito impactante, eu larguei, eu parei de trabalhar já tem muitos anos com isso, eu tô só estudando aulas porque isso mexia muito comigo. Eu falei, caraca, então não é igual a Hollywood. Então deixa, então não quero, não tô afim, sabe? E aí ela falou assim, eu larguei definitivo quando chegou uma vítima até mim. E aí ela falou os crimes que tinham acontecido e foi relacionado com abusos do pai. E aí pra mim isso foi a morte, eu não quis mais falar, foi muito duro o último caso que eu resolvi. E eu larguei, eu não quero mais. E eu falei, e agora? Porque eu entrei na faculdade pra isso. Eu entrei querendo isso. E eu sou uma pessoa que assim, eu tô aqui, mas os 2 próximos passos da minha vida já estão decididos. Ah, tá. Então assim... E agora? O que eu faço com as decisões que eu tomei? O que eu faço com esse planejamento? E aí eu fiquei meio atordoada, e aí eu saí da aula e eu tinha uma aula de psicologia social no mesmo dia. E aí eu subi as escadas totalmente, tipo, cara, e agora? Primeiro período, imagina que drama. Primeiro período eu tinha 5 anos de faculdade, mas eu tava vivendo meu grande drama, no auge dos meus 16 anos. E aí eu entrei na aula, e a aula ainda ia começar, tinha tido um jogo do Flamengo no dia anterior, e a gente tava discutindo o jogo. E aí a minha professora, Daniele Muniz, eu acho assim, tem pessoas que cruzam a nossa vida e mudam a nossa vida. E a gente determina a nossa vida antes e depois daquele encontro. E com certeza esse momento foi um fator de a Rafa antes desse momento e a Rafa depois desse momento. E a Daniele Muniz, pra mim, é uma madrinha que a vida me deu pra psicologia do esporte. Daniele é que trabalha com o Paulo? Que trabalhou com o Paulo por anos, né? Trabalhou no Flamengo por muitos anos. Daniele Muniz é uma mulher incrível, assim. E aí, a gente conversando do jogo, ela, não, porque quando eu trabalhava no Flamengo, você trabalhou no Flamengo? Ela, trabalhei. Eu falei, mas como? Como que um psicólogo trabalha no Flamengo? Assim, o RH? Ela, não, e no campo. Eu falei, no campo? Tem espaço pra gente no campo? Tem, psicologia do esporte. E aí ficou esse termo assim na minha cabeça. Eu fui atleta de hipismo por alguns anos. Então, falei, psicologia do esporte. Eu pensava assim na minha época de atleta. Falei, será que então eu podia ter tido essa pessoa? O que faz essa pessoa? E aí a aula aconteceu. E aí no final da aula eu fui conversar com a Dani. Eu falei, me explica o que é isso. O que é a psicologia do esporte? E ela me deu uma aulinha pequena do que poderia ser. E eu falei, eu adorei isso. Eu adorei. Assim, é isso, acabou. O que é forense? O que é psicologia forense? Eu nunca mais vou assistir Law & Order. Eu vou botar só no Sport TV agora. E aí eu falei, cara, que coisa sensacional. Como que eu começo? Ela, cara, se inscreve nesse curso, é o curso do Paulo Ribeiro. Ele que dá esse curso, é um curso de introdução e formação em psicologia do esporte. E aí eu desci a faculdade, assim, eu fui pro ponto de ônibus e eu liguei pros meus pais na hora e falei, eu nunca esqueço, nem eles. Eu decidi e eu já sei hoje o que eu quero fazer pro resto da minha vida. É com isso. 16 anos. Com 16 anos. Tu já tava errada. Não, tu já tava com 16 anos na faculdade. Quem tava com 16 anos na faculdade? No segundo período? Primeiro período. Porra, com 16 anos. Tu tava fazendo o quê? Pulou carteira, pulou. Tu tava fazendo o que série com 16 anos? Não, sério, a quinta série. Já repetido as 2, 3. Cara, ela tá falando isso daí. E você me vem na lembrança, a minha namorada ela é delegada de polícia. E ela foi delegada da DH.
E ela fala muito de um psicólogo que tem na DH que se aposentou agora, há pouco tempo, né? Eu não lembro o nome. Fala pra galera o que é DH, Anselmo. É Delegacia de Homicídio da Capital. E aí teve um caso que estava dela, de uma mulher que foi assassinada, né? E aí os policiais foram lá, ela foi lá, viu o local, papá levou... A suspeita foi o marido da mulher, né? Só que o cara não falava nada disso, que era um pedreiro brabo pra caramba, não falava nada. Aí ela conta que o psicólogo disse, vai embora, deixa eu bater um papo com ele. Aí saiu, bateu um papo, aí o psicólogo saiu, comprou um prato de comida, uma quentinha, um refrigerante, um café, botou, passou a mão na cabeça dele, não sei o quê. Quando terminou de comer, o cara era uma moça. Entregou tudo, falou tudo. Entregou tudo, sem encostar um pio. Eu falei, que porra é essa? O que tu fez com o cara? Descobri que o cara tava com Patrícia. fome. Eu falei, o que houve? Tudo que ele queria é ser tratado com carinho, com afeto. Ele queria... Ele falou que, porra, sempre ele chegava, ele tinha que esquentar a comida dele estava na geladeira, alguma coisa assim. E aquilo foi revoltando, entregou tudo. Um toque do... A visão Fora os humana outros, do processo, né? Fora os outros que ela conta, assim, desse cara, como é que ele descobriu, que foi o cara, que não foi esse, foi aquele dali. Mas por quê? Por causa disso. É muito interessante. Criminal Minds, tu viu Criminal Minds? Vejo. Eu vi tudo. Eu adorava, eu maratonei. Acabou, né? Eu vi todos. E é mais ou menos isso. E fala muito o que... Eu até não quis te cortar. Ele fala isso que as pessoas disseram pra você, que esse rapaz que trabalha em Bangu falou pra você. Tu repara que a vida de todos eles é deteriorada. Isso. Exato. A vida particular de todos eles é... E o cara lá, o polícia, o que é mais de campo, tenta ter uma família, a galera pega a mulher dele. Porque você acaba ficando muito vulnerável, muito exposto, né? E aí, enfim. E aí foi ótimo que eu me desiludi. Foi maravilhoso. Senão você já tá fudido. Ou nem tava aqui. Ou nem tava aqui. Parece saber quem é. Não, eu já tô viúva, já tinha sido viúva. Ai, que horror. Que horror. Caraca, Não, os bandidos daqui é tudo gente boa. É E quase aí- tudo igual de Hollywood. Os bandidos daqui. Mas foi assim, foi basicamente isso, assim. Foi esse momento que eu falei, cara, é isso. Acabou, é isso. Não tem mais nada na minha vida. E continua sendo. E continua sendo. E eu acho que, assim, é um pré-requisito pra você trabalhar com esporte. Você tem que ter esse nível de paixão. Sabe, assim, hoje todos os alunos que vêm falar comigo, cara, o que eu preciso ter pra ser psicólogo do esporte? Eu falo, você precisa de 2 coisas. Pro resto da sua vida, você vai precisar dessas 2 coisas. Estudo, muito. Você tem que estudar, você tem que ter a ciência do seu lado. A psicologia do esporte ainda tá se posicionando como uma coisa importante. Então, a gente precisa ter muito estudo. A gente precisa ser aliado da ciência e não falar baseado nas vozes da nossa cabeça, mas falar baseado no que a gente tem de ciência a nosso favor. E você tem que ter paixão. Você tem que ter muito amor. Porque, assim, quando você trabalha com esporte... E aí, vamos começar pelo básico. Você trabalha com esporte, você treina pra jogar. Quando que são os jogos? Final de semana. Começa daí. Começa quando você tem que acordar 4 horas da manhã do seu sábado ou do seu domingo pra se apresentar, pra ir pra um jogo ou pra se concentrar. E, pô, quantos eventos de família eu já não fui, quantos eventos dos meus amigos eu abri mão porque eu tinha que trabalhar. Porque eu tinha que estar lá. Não, cara, eu não vou sair com você pra uma festa meia-noite porque 4 horas da manhã eu tenho que me apresentar no CT. Porque 5 eu tô saindo pra fazer um jogo. Só que, assim, não vai ser fácil. Tem momentos que são difíceis pra caramba, mas quando você ama o que você faz... Quando, assim, aquilo ali se tornou o propósito da tua vida, como é pra mim, como é pra todos os psicólogos de esportes que eu conheço, fica muito mais fácil. Não significa que fica fácil. Fica mais fácil. Porque você vê ali a parada acontecendo, você vê o processo acontecer e você fala assim, putz, realmente... Eu não sei, assim, eu tenho uma pergunta na minha anamnese. A anamnese é tipo um questionário que a gente faz, né, pros atletas. E uma das perguntas é, se você não fosse atleta, o que você seria? E aí eu brinco, assim, quando eles têm dificuldade pra responder, eu nem falo nada. Porque se você me perguntar, se você não fosse psicóloga do esporte, o que você seria? Talvez eu não tivesse essa resposta. Não, e muitos não seriam nada por falta de opção. Falta de oportunidade de... Eu acho que é mais opção, porque hoje em dia eu sou um cara mais antigo, galera. Bem mais antigo. Bem. É mais antigo, não. Bem. Só que hoje tá tudo muito na palma da mão. Ainda tem isso. Hoje você consegue ver, pelo menos, as coisas na palma da sua mão. Antes você não tinha.
essa oportunidade de ver o que você pode querer ser, ou passar uma coisa e ver, caraca, gostei disso, como é que é isso, o que é isso, isso me agrada, eu vou fazer. Eu acho que antes você tinha essa opção, essa única opção como saída. Sim. Eu já falei isso aqui algumas vezes, pra mim foi isso. Hoje, esse leque de opções confunde a cabeça dos caras? Confunde, assim, não muito, porque muitos ainda olham, assim como eu olho a psicologia do esporte, como um propósito único, e é isso que eu quero, e é isso que eu vou fazer até o final da minha vida. Os atletas também têm essa resposta. Que se você não fosse atleta, o que você seria? E aí eu sou tia, né? Lá eu sou tia. Não sei, tia. Te arrebentaram, hein? Menina, mas ela trabalha com criança A de 6 primeira anos. vez que me chamaram de tia, eu fiquei parada, assim, Tá bom, moleque. uns 10 Ó, segundos, pum, assim, eu... vamos dar Caraca, eu o virei pescotapa da tia. psicóloga. Eu virei tia, assim, sabe? Foi um... Nossa, é verdade, pra eles eu sou tão mais velha. É verdade, eu virei tia, meu Deus. E hoje eu acho uma fofura. Maneiro que Mas- você administrou isso, legal, né? É uma forma liga pro carinhosa. terapeuta, tô indo agora. Eu faço terapia, só pra deixar claro, né? Eu faço terapia. Mas, assim, foi um choque a primeira vez que... Até porque, assim, a primeira vez que eu fui chamada de tia, eu não tinha sobrinhos. Então, ninguém nunca tinha me chamado de tia. Foi a primeira vez na vida que alguém me chamou de tia. E eu fiquei... Ai, caraca, não, é verdade. Eu sou anos mais velha que essa galera. Sou 10, 12, 15 anos mais velha que essa galera. Eu sou tia. Realmente. Caraca, E às vezes eu tenho a idade dos pais deles. Então, realmente, eu sou tia. E aí, mas enfim, e aí eles falam, tia, não sei. Não sei, eu quero ser jogador de futebol. Aí você fala, não, mas e aí? E se acabou o futebol? Não existe mais futebol. Não sei. Você é técnico. Você é preparador físico. Aí você fala assim, não, mas acabou o futebol, não existe. Vou pro futsal. Aí você... Tá bom, beleza, mas Valeu, legal. entendi. Entendeu? Mas isso é, assim, de certa forma, a gente sabe que infelizmente não são todos que chegam. Então te dá uma coisa, no profissional, né? Então te dá uma coisa de, putz, preciso mostrar pra essa galera, principalmente essa galera ainda que é muito nova, que tem opção. Eles precisam olhar. Eles precisam saber que existe um mundo fora daqui. Mas também te dá uma coisa assim, cara, maneiro, o propósito da vida desse menino. Mas assim, o que é um propósito da vida de um menino de 6 anos? Que vida? Como assim vida? Propósito de vida, tem 6 anos. Não, e é muito novo pra ter aquilo como propósito. É. Deixa de ser um prazer. Sim, sim. No meu modo de ver, eu não tô dentro dos clubes, mas é que tá cada vez mais cedo, Mais precoce. mais precoce essa responsabilidade. Sim. Eu nem A vou, gente tem eu um nem vou sub-6, falar o que a né? gente vai antecipar o que a gente vai falar mais na frente, mas de querer ser, assim, eu quero ser jogador de futebol com 6 anos. Com 6 anos. Não pode. Desculpe, Mas mas será que quem que é o jogador ou pode. o pai do jogador? eu falei que a gente ia falar mais tarde disso. Existe, Você já falou? existe esse diálogo. Não, entende? Acho muito Eu acho jovem. Deixa de brincar. Sim, Deixa e de assim, brincar. e aí é um cuidado que eu tenho. Até os 14 anos eu tento evitar falar o atleta. Porque ele ainda não é, ele tá se construindo, ele tá querendo ser, ele tá nesse caminho, ele tá nesse percurso, mas ainda não é. Ainda é um adolescente, ainda é uma criança. Então eu falo, né, que são os meus meninos, são as minhas crianças. Né? Eu brinco dessa forma, não, os meus meninos, né, as minhas crianças, porque até principalmente quando eu falo, e aí dando um spoiler com as famílias, né, eu falo assim, a gente ainda não tá falando de um atleta, a gente tá falando de um futuro atleta. Vamos falar então do futuro atleta, que antes de qualquer coisa é seu filho, ou seu sobrinho, ou é a criança que está sob a sua responsabilidade. Mas ainda não é. Então vamos... Porque o processo da base é um processo de construção. Né? É um clube de formação. A gente está formando. Formando enquanto atleta, sim. Mas formando enquanto ser humano, enquanto indivíduo. Porque por mais que no final, se ele não virar um jogador de futebol, ele vai virar um adulto. Fato. Isso acontece. Então, como é que a gente torna ele o melhor adulto que ele pode ser? Como é que a gente pega um processo que é o processo esportivo e, cara, o esporte ele é a maior escola da vida possível. Você aprende tudo que você precisa aprender para viver, para ser um adulto maduro, com inteligência emocional, enfim, com todos esses valores muito bem aflorados e desenvolvidos. Você consegue aprender tudo isso dentro do esporte. Você descobriu O isso esporte antes ou é uma depois que estava lá escola. dentro? Eu sabia isso antes, assim, Na época que eu era você atleta. era atleta. Na época que eu era atleta, eu tinha essa visão de, eu posso ser um ser humano melhor por eu ter vivido esse processo. Não virei atleta, não sou atleta hoje, mas eu sei que tem muitas coisas em mim, a disciplina, o respeito à hierarquia, o respeito ao trabalho em grupo, os valores, né, o manejo de frustração.
tudo isso eu aprendi relativamente nova, porque eu era atleta, eu tinha que aprender. Porque às vezes você treina um ano inteiro e chega na hora e não dá certo. E você vai ter que manejar essa frustração. E você vai ter que começar o processo de novo. E às vezes você não vai concordar com o seu técnico, mas ele é o chefe. E você vai ter que fazer o que ele tá te pedindo. E aí, na época, eu fazia hipismo, eu era atleta de hipismo. Então, ainda tinha um outro ser vivo na equação, que era o cavalo. Eu tinha que respeitar aquele cavalo. Porque, As assim, limitações do próprio. as limitações do próprio cavalo. E, assim, o cavalo são 700 quilos contra 50, 55. Cara, se ele quiser dominar, ele domina. E você que tá em cima vai ter que dar um jeito de segurar. Então, assim, você tem que ter o respeito ao outro ser vivo que tá ali contigo, que é o grande protagonista. O cavalo é o grande protagonista do hipismo, a gente só tá em cima. Brincando, né? Não, mas maneiro, assim, mas é verdade. Todo o conforto vai pra ele, você se vira. O conforto vai pro cavalo, ele é mais importante que você. E você tem que respeitar isso, porque é muito fácil eu me vangloriar da minha posição de amazona. Mas, cara, o mérito também é do cavalo, a gente vai dividir esse prêmio juntos. Então, e no futebol não é diferente. No futebol você vai treinar, às vezes, um ano inteiro e vai perder a final. No futebol, às vezes, você é o atleta e você não concorda com a decisão do teu técnico e você tem que respeitar. Você não vai pra uma relação ou você vai ficar no banco e você tem que respeitar. E aí você tem que jogar em equipe, é um esporte coletivo. Pô, olha quantas habilidades psicológicas e emocionais a gente aprende no esporte que a gente leva pra vida. E aí você vai ser um profissional muito melhor em qualquer outra área que você escolheu porque você viveu o processo do esporte. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que o esporte é um formador de grande cidadão. Você vai ser um excelente cidadão se você passar bem pelo processo do esporte. Mas você tem que passar bem e sobreviver ao processo, porque também é muito difícil. Mas uma vez que você faz e você tira os frutos necessários, você pode não se transformar num grande jogador de futebol, mas um grande ser humano você vai se transformar, com certeza. E quando você tem alguém de sua confiança dizendo muitas das vezes o contrário do que é dito pra você no clube? Como assim? Sei lá, você tá lá você tá jogando, você não é o preferido do momento, fala, o cara, não, mas você é melhor que o outro. Não, mas você tinha que estar lá, o outro, quem tá mexendo Você tá querendo nisso aí, dizer o seguinte, quem tá mexendo nisso aí é burro. o pai... Qualquer pessoa, Anselmo, eu não tô falando do pai. Mas é o que tem mais a gerência, Pode mais ser o irmão. acesso. Qualquer rede de apoio. De apoio. É porque ela acabou de falar do tio, porque ela não recebe só o pai. Não. Eu tô falando da pessoa que é mais próxima, que é mais Sim. ligado. Responsável. E assim, eu não tô falando disso de uma forma nem técnica, não. É mais psicológica Sim. mesmo, do moleque compreender aquilo e ele pode ficar em conflito. Sim. O que eu faço? E como é que vocês lidam com essa porra? Assim, uma das coisas que eu sempre falo é que o atleta não vai concordar sempre com o técnico dele e ele não é obrigado. A gente vai discordar, eu discordo às vezes, não muitas vezes, mas assim, dentro da comissão, às vezes em conversas a gente discorda, e não só da relação, de muitas outras coisas, a gente discorda. Somos seres humanos diferentes, de áreas do saber diferentes, a gente pode discordar. Só que quem é a nossa hierarquia ali? Quem é o chefe da comissão técnica? É o treinador. E eu tenho que respeitar essa hierarquia. Eu tenho que respeitar que, por mais que eu não concorde, a última palavra é dele. E aí, uma coisa que eu sempre falo para todas as comissões e atletas: nunca sou eu contra você. Se a gente é da mesma equipe, eu contra você contra o problema. Sou eu e você contra o problema. Se a gente fica eu contra você contra o problema, a gente vai perder. Mas os caras recebem isso com facilidade, principalmente as pessoas que não são do clube, que são os familiares ou os próprios atletas. Porque é difícil você administrar uma criação que não tem nada a ver com Sim. Não, nada a ver, não, que você não sabe. Quando eu falei pra você do Fernando, ele era... Eu bati uns papos com o Fernando, ele era assistente social do Flamengo. Lembra que eu te falei essa parada? Que ele tava no Flamengo e foi pro Palmeiras. Uhum. Pô, gente boa, um abraço pro Fernando. Ele é muito querido. E eu perguntei pra ele, falei, cara, como é que vocês lidam? Por que o meu interesse nisso tudo? Porque eu sou produto desse processo. Sim. De uma forma muito mais precária, né, de um tamanho de departamento, se Muito você acha menor. pequeno, muito menor. E falei, cara, por que olha a minha visão. Falei, cara, quantos atletas vocês têm? 400, mais ou menos. Então, por que vocês não vão na casa de todos eles, cara? Pra entender como é que funciona. Ele falou, caraca aí, maneiraço, gostei. Pô, tá de sacanagem, né? Não tem contingente pra fazer isso. Eu adoraria, se eu pudesse falar com todas as famílias. Porque aí tu entende as famílias, tu entende como é que as pessoas cresceram, sobreviveram aquilo ali pra estar ali com você. O que tu acha? Tá, Márcia, é muito bonito isso daí. É muito impossível. bonito, exato. É isso É aí. impossível. Isso que ele falou pra mim. Mas eu acho assim, a atitude, eu quando soube do trabalho que ela estava fazendo, porra, eu achei a atitude do Flamengo de dar um apoio psicológico e orientar os pais dos jogadores, uma coisa assim fantástica.
Eu não sabia que tinha isso. E eu trabalho agenciando atleta há 22 anos. E o que tem de jogadores que se perderam por falta de orientação da maneira correta, como o pai deve agir, né, é muito grande. Sim. E isso você fazendo, tudo bem que se o cara levar pelo lado bom, falou assim, não, a doutora falou para, se caso meu filho perder a titularidade, eu incentivar ele assim, falar assim. Se ele for por esse caminho, pelo menos ele tira uma responsabilidade dele, né? Sim. Que não agiu errado, ele agiu sob orientação de uma profissional qualificada, com experiência para poder passar isso daí, né? Eu acho que um salto, assim, fantástico. Vamos ter benefício no pequeno, médio, longo prazo. Já temos. A gente já vê... O futebol sobrevive. Né? Você que fala, tem uma brincadeira que ele fala. Respira, respira. O futebol respira. Assim, as famílias, de fato, assim, elas, pela ciência, o que a psicologia do esporte diz é que a família, ela é o 12º jogador em campo. Ela tá jogando junto com a gente. Ela é o nosso atleta invisível. E eu falo isso para as nossas famílias. Assim, vocês acham que vocês não entram em campo? Cara, vocês entram muito em campo. Vocês estão no campo o tempo todo. Vocês jogam junto com a gente. A diferença é, esse rapazinho, ele é nosso atleta. Vai se tornar, mas nesse momento ele é nosso atleta. Mas ele é seu filho, seu sobrinho, seu o que for, né? A gente fala de pais, a gente acaba generalizando para a figura do pai e da mãe, que de certa forma representa uma figura paterna e uma figura materna, não necessariamente o pai e a mãe biológico, mas as pessoas que estão representando essas figuras. Ele é seu filho, ele é nosso atleta. Isso muda. Né? Nós somos agentes do mesmo processo, mas você é o agente família, eu sou o agente psicólogo, a gente tem o agente técnico, o agente preparador físico, e cada um tem sua responsabilidade e seus deveres. A sua responsabilidade, o seu dever enquanto agente família é absolutamente diferente do nosso. Até porque, no fundo, quem tem a chave do cofre é a gente. Né? A gente tem a chave do cofre desse atleta, porque ele quer ficar com a gente mais tempo. Então, deixa com a gente a figura do lobo mau de cobrar, de estar em cima, de estruturar, de estar ali. Deixa com a gente. Seja você o bom policial dessa história, que vai receber com amor, que vai receber com carinho. Porque amanhã, depois, se a gente dispensar esse atleta, pra gente acabou, mas você ainda tem uma relação com essa criança. Você ainda tem um vínculo de família com essa criança. E aí? E aí, como é que vai ser? A gente vai destruir um laço familiar por conta de um processo de futebol que é nossa responsabilidade enquanto clube cuidar? Então, assim, tem esse papel, né? O meu papel com essas famílias é justamente levar essa informação. Porque o óbvio precisa ser dito. E essas famílias precisam escutar o óbvio, que é, cara, teu papel é amar, respeitar, receber com muito apoio, receber com muito carinho. Ganhar ou perder faz parte do processo. Você não vai receber teu filho diferente porque ele ganhou ou porque ele perdeu um jogo. A gente vai, na segunda-feira. Porque a gente vai ter que mexer tecnicamente em algumas coisas e fazer alguns refinos. Você não. Nada mudou pra você. Ele continua sendo a criança que ele era há 1h30 atrás, quando ele vestiu a nossa camisa e entrou no campo. Nada mudou pra você. Então, por que vai mudar na relação? Isso parece óbvio pra nós aqui. Tipo, é óbvio, é a mesma criança. Mas pros pais, muitas vezes, não é. Até porque pros pais, muitas vezes, existe uma projeção. Eu queria esse sonho, eu não fiz esse sonho, e agora eu tô tendo a oportunidade de ver meu filho realizar esse sonho. Então tem muita coisa envolvida. Tem muita coisa envolvida nesse processo. E essas famílias precisam ser ouvidas. Assim, ano passado a gente rodou um formulário para as famílias perguntando para elas o que mais que elas queriam ouvir. O que elas querem saber, né? O que elas querem de informação. E muitos formulários vieram com, a gente gostaria que a Rafaela falasse família por família. Que ela fizesse uma entrevista com todas as famílias. Eu falei, gente, eu tô do 6, o que você fez de errado? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 9. 40 mais ou menos por... 40. Eu falei, gente, eu vou passar o ano inteiro fazendo isso. Mais. Eu vou fazer um ano... talvez um pouco mais, se eu não trabalhar. Se eu for sem folga nenhuma, talvez eu Que aí você levava o colchão, morava lá. E aí não adiantou nada sair da psicologia forense, você viu? Eu tô sem família igual, podia ter ficado em Bangu. Mas aí, enfim, eu adoraria. Foi o que o Fernando falou, eu adoraria fazer isso, mas eu não posso. Impossível. É humanamente impossível. Então a gente acaba fazendo uns trabalhos maiores. E aí a gente tem, sim, as entrevistas individuais. Tem famílias que eu chamo, sim, lá pro Ninho, pra gente conversar o que tá acontecendo, vamos dialogar. Elas me procuram muito, tá? As famílias me procuram muito. Rafa, eu preciso de ajuda. Não sei o que eu faço. Tá acontecendo isso, eu não sei o que eu falo pra ele.
me ajuda, aconteceu isso na escola, eu acho que isso é reflexo disso aqui. Vamos conversar, vem pra cá, vamos trocar uma ideia, vamos, o que a gente pode fazer, a gente é parceiro. Sou eu e você contra o problema, nunca eu contra você, não tem como. Mas tu consegue detectar dentro desse processo quando ele está deturpado? Quando existe esse reflexo da minha frustração no meu filho, ou a minha cobrança nele é exacerbada, ou a minha proteção também, porque os dois... Sim. Ao extremo são ruins. Sim. Tu consegue perceber, ele já chegou, pô, cara, eu acho que eu tô pegando muito no pé dele, enfim. Já, as famílias estão mais conscientes do processo. Então já chegou em mim pais falando assim, Rafa, eu acho que eu preciso de ajuda, não o meu filho. Porque eu acho que eu tô revivendo a minha infância quando eu tentei ser atleta. E, cara, o máximo o pai ter essa percepção. É incrível o pai ter essa percepção. E aí eu encaminhei ele para uma terapia fora do clube, eu não dou conta dessa demanda, mas eu encaminhei ele para psicoterapia fora do clube, indiquei alguns profissionais que eu confio e falo, cara, vai trabalhar isso, porque você tá certo. Você tá projetando sim no teu filho, isso não é bom pro teu filho. Isso não é bom pra você, isso não é bom pra ninguém, vai realmente cuidar disso. Mas a gente consegue ter esse olhar, até porque, assim, a gente sabe, a gente tem um grande departamento lindo no Flamengo, que é o Departamento de Desenvolvimento Humano, que é assistente social, a pedagoga, e elas têm um histórico de todas as famílias. Elas conhecem brevemente todas as famílias, elas recebem todas as famílias. Então, e a gente trabalha junto, a gente é parceiro. Então, às vezes, a gente nota uma coisa assim, e aí eu chego na assistente social, qual é dessa família? O que a gente pode trabalhar junto? E elas me passam algumas coisas que eu... Opa, peraí, esse pai tem histórico de atleta e o pai na arquibancada faz isso, então, pô, isso pode ser um sinal de que talvez... Ficam pendurado. Fica. Cara, você da maravilha. Tira fulano! Bota meu filho, pô! Gritam muito. Treinador burro! Ah, é. Não, é porque ela trabalha de 6 anos, é salão. É salão. Pô, no jogo de salão, os pais são um inferno. Ah. Na moral, não. Porque a galera, assim, faz tempo que eu não vou no jogo de salão, mas não muito tempo atrás eu gritava, isso acontece. xingava o outro, saiu na porrada. Os pais saíram na porrada. Então, mas Como é que lida? Separa? Eu tenho um case enorme de sucesso, que é uma família que começou no Sub-6, né? Pais de primeira viagem de futebol. Primeira categoria. Eles nunca viveram aquele processo. É a primeira vez que eles estão vivendo um processo esportivo intenso. Cara, Sub-6 pra mim é uma coisa Sub-6, insana. eu brinco não assim... me adapto a isso. Eu brinco que ainda bem que o Sub-6 meu trabalho é com as famílias, porque a vontade que eu tenho de pegar as bochechas dos atletas Não, sou criança, que são do cara. tamanho da camisa, a camisa arrasta no chão, é uma fofura. Mas eu trabalho só com os pais. E aí os pais, o primeiro Fla-Flu que a gente teve dos pais do Sub-6 foi um negócio assim que eu nunca vi na minha vida. E eu falo assim, gente, eu tô no Maracanã. Não, é coisa de Eu tô no Maracanã, o que é isso? Não dá pra ser assim, isso não é saudável. Foi assim, uma parada absurda. E eu olhava pro técnico, e foi o meu primeiro Fla-Flu Sub-6. E eu olhava pro técnico, e ele fez uma cara tipo assim, é isso. É isso. Bem-vinda. Bem-vinda. Parabéns, né? Estreou, agora não foi. Achou que o forense era ruim? Exatamente. Achou que no forense ele dá com algumas coisas difíceis. E aí teve esse jogo, e foi horrível o jogo, tá, gente? Até a relação comigo depois foi ruim. Os pais não me respeitaram ali de falas feias, e foi horrível. Eu saí, assim, dali, eu não sabia se eu chorava, se eu tremia, entendeu? Eu fiquei assim... Volto pra Bangu. Eu fui o carro, peguei direto, voltei pra faculdade, falei, vamos começar de novo. Brincadeira. Porque o salão É intenso assim, e é pô. próximo, é muito perto ali. E aí eu lembro que eu fiz o ano inteiro um trabalho com eles de, não, peraí, gente, vamos olhar pra esse processo diferente. E aí, enfim, a gente foi trabalhando a escada com todas as famílias do Sub-6. Eles receberam bem esse processo? O início sempre é mais... O que essa menina tá falando, né? O que existe você também o tá preconceito falando. pela idade. Existe pela idade, por fato de ser mulher. É um ambiente muito masculino. Uma mulher ali é esquisito. Né? Dizendo aos caras o que fazer. Dizendo o que é melhor pro seu filho. O que essa menina sabe o que é melhor pro meu filho. Mas, Isso. pô, é o que eu te falo. A gente tem que estudo. Eu tenho a ciência do meu lado. Não sou eu, Rafaela Parnes, falando o que é melhor pro seu filho. São todos os estudiosos que vieram antes de mim, que escreveram livros, que têm literatura, que hoje eu reproduzo. E eu sei. Eu sei pela ciência que isso talvez seja melhor. E a gente tem muito estudo sobre as famílias, sobre o papel de influência, sobre a conduta. A gente tem estudos que provam que os atletas que performaram em alto nível
e assim, bem, atletas que foram exemplo, que foram modelos, eles tiveram uma família saudável, que construiu uma rede de apoio saudável por trás. O que é uma família saudável? Uma família que entende qual é o processo, uma família que respeita o processo, que respeita os profissionais que estão envolvidos, que quer jogar junto e que sabe que não são flores. Não, o tempo falo todo. saudável de forma É isso, assim, generalizada. e são uma rede de apoio que de fato está apoiando. Que sabe que, cara, vai ter alto e baixo, vai ter dia que você vai ser muito bom, e vai ter dia que você não vai ser bom, e você não vai pegar uma relação. E é isso, e faz parte, e a gente vai melhorar, e a gente vai buscar melhorar, e respeita o processo, entende como que é, entende os profissionais, e pode ser que eu não concorde, tudo bem, porque eu vou ter que respeitar, você é o chefe da comissão. E joga junto com a gente. Isso é uma família saudável. Essa família precisa ser estruturada de forma tradicional? Não. Quando a gente fala de forma tradicional, a gente fala o quê? Pai, a mãe? Pai, mãe, não. Irmã, avô, avó. Não, até porque, assim, hoje a gente vê muito atleta que não é do Rio e veio com o tio, veio com a avó, veio rede de apoio a qualquer um. Qualquer um que esteja ali do seu lado, realmente esteja do seu lado. Não preciso de uma mãe, de um pai... casados de forma... Eu digo que existam, que tenha influência, não que esteja com ele naquele momento. Porque às vezes o menino pode ter vindo com o tio, mas ele recebe ligação, enfim, ele tem relação, e essas relações são algum tipo de influência em cima do garoto. Com certeza, mas não necessariamente uma família tradicional brasileira. Sim. Entendeu? Qualquer rede de apoio, às vezes a namorada, a melhor rede de apoio que ele tem é namorado, né, no caso, né, enfim. Claro. E é isso. E aí você vai jogar junto com essa namorada, você vai jogar junto com essa parceira, porque ela é a grande rede de apoio desse menino. Então a gente vai jogar junto com ela, entendeu? Não vou jogar junto com uma rede de apoio só porque é o pai e a mãe, não. E essa relação? Porque tu vai do 6 ao 14, só que do 11 ao 14 é diretamente com o atleta. Isso. Existe uma diferença absurda. Existe. Absurda. No futebol, principalmente. Uhum. Quando você é criança, Sim, assim, na vida normal, assim, na rua, nem tanto, mas dentro daquela atmosfera do jogo, é muito. E com 14 você pode assinar seu próprio contrato de formação. Sim. E aí? Como é que o cara... E o Anselmo tem contrato com formação, eu não tenho. Eu acho que eu jogo mais do que o Anselmo. Aí fudeu. Então, mas é o que a gente fala dessa rede de apoio, né? Eu tava falando dessa família que o Fla-Flu foi aterrorizante. A gente fez o trabalho o ano inteiro. E aí, pra concluir, porque eu vou usar isso como uma deixa, um gancho, né? Não, eu já tinha Essa esquecido. família... Desculpa. Eu vou abrindo várias abas no meu cérebro, mas depois eu tenho que ir fechando. Mulher, cara! Mulher! Aí eu vou fechando as abas. E aí, enfim, essa família, a gente fez um trabalho o ano inteiro, essas famílias, né, esse grupo. E aí, esse ano, o primeiro jogo que eu fui assistir do futsal também foi um Fla-Flu com essa família. Com a mesma Com que a o Pau mesma. cantou. E aí eu falei, meu Deus. E aí a galera até brincou, né? E aí, você vai levar as luvas? Vai levar o Eles estavam capacete? de camisa de força. Mas, assim, eu tava ali na arquibancada. Eu vou bem aqui, ele que toma errado. E aí foi lindo, porque assim, eles se comportaram super bem. Super bem. E assim, e aí é claro que sempre tem um ou outro que, né, dá um... E aí eles iam... Não, ó, não é mais assim que a gente se comporta. Maneiro, hein? E, cara, assim, eu fiquei atrás, eu nem vi o jogo, eu admito, eu não vi o jogo, eu vi as famílias assistindo o jogo. Eu sentei atrás da arquibancada e eu fiquei admirando e falei assim, cara, é isso, olha só. Eles só precisavam de acesso à informação. Eles só precisavam que alguém falasse como que é o processo, como que faz o processo, como se vive esse processo bem. E Qual olha tipo que lindo. de informação? Vamos lá, uma sugestão pra galera entender. Como é que você transforma um... Eu não vou falar essa palavra. Olha bem o que pode... tu vai falar. Quase que, ó... Você transforma um emocionado, não. Um emocionado é pouco. Exacerbado, né? Um torcedor exacerbado familiar em um torcedor mais contido. Torcedor, mas não mal educado. Então, se você ficar só no exacerbado, ele fala assim, mas ele pode ser um torcedor exacerbado, ele pode gritar o hino, ele pode bater palma. Só que ele tem que respeitar. Respeitar que ali existe uma comissão técnica. E eu acho que, assim, eu sempre começo qualquer contato com a família falando que ele tem 3 grandes deveres. 3 grandes deveres. A gente não vai conseguir caminhar pra frente se você não respeitar esses 3 grandes deveres. O primeiro é entender que o compromisso não é só do seu filho, ou do seu sobrinho, né, da sua criança. Não é só dele. Porque ele é uma criança. Ele precisa se alimentar na hora certa, ele precisa comer bem, ele precisa estar aqui no horário, ele precisa se apresentar nos jogos, ele precisa cuidar do material dele. E ele é uma criança, ele não vai saber fazer isso sozinho. Você precisa ensinar e você vai precisar fazer nas primeiras vezes. E você vai assumir esse compromisso. Porque assim, ele tem jogo 7 horas da manhã, apresentação.
Ele não vai poder ir na festa da escola. Nem você. Você também não vai poder ir na festa. Porque você tem que estar lá, você tem que levar esse menino. Você tem que dirigir esse carro, você tem que estar ali com ele. Então, o primeiro grande compromisso que você tem que assumir é entender que esse compromisso também é seu. Você também tem que se comprometer com o processo do esporte. E entender que é um processo de altos e baixos. Porque é muito fácil a gente falar que o atleta ficou frustrado. A família também fica frustrada. A família também fica irritada. E vai fazer parte. E vão ter momentos que você não vai concordar com a gente. E vai ter momentos que você vai concordar, que você vai achar que a gente é o máximo, vai querer levantar a gente e fazer o uhul. Mas vão ter momentos que você não vai querer nem olhar pra nossa cara pintada de ouro. Você tem que se comprometer com esse processo. O compromisso não é só dele. Você tá disposto a saber que é isso mesmo? Que você vai jogar tanto quanto ele? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa alinhar. Porque muitas famílias nem percebem isso. Muitas famílias nem se tocam que elas também estão sendo sacrificadas. Eu falo com as minhas famílias que às vezes mais difícil do que ser o atleta é ser a família do atleta. Porque o atleta, bem ou mal, ele tá brigando por um sonho que é dele. Ele sonhou isso, ele quer chegar, é por ele. A família tá lutando por um sonho da criança, que muitas vezes nem é o dela. É claro que a gente tem as famílias que fazem as projeções, que sonharam em ser atletas e não foram, e projetam esse sonho. Mas tem famílias que não. Como é que você desvenda isso? Conversando e humanizando. No diálogo. Descobre esse tipo de sintoma, né? Sei lá. No papo, na observação. A minha observação é muito treinada. Né? O psicólogo do esporte ele tem uma observação treinada. A minha maior ferramenta de trabalho não é a bola, são os meus olhos. Parada ali vendo. E se você tiver cuidado, é porque a família hoje sofre muito preconceito do meio. Ai, família de atleta, não quero nem saber. Ah, é o pai do fulano me ligando, não vou nem atender. Cara, escuta, é um ser humano. E esse é o segundo grande compromisso que eu peço para eles assumirem. Entender que quem veste a camisa e tá do outro lado é um ser humano. Eu sou um ser humano assim como você. Eu vou ter erros, também vou ter frustrado. Quando a gente perde um jogo, a gente não sai soltando fogos, a gente também tá frustrado. A gente tá aqui por um sonho também profissional de chegar, de desenvolver, de construir uma carreira. Então a gente não é vilão dessa história. A gente também quer ganhar, a gente também quer formar essa criança. Então, quando você fala com a gente, lembra que tem um ser humano do outro lado da história. Eu fiz uma abordagem com algumas famílias. A gente estava tendo uma problemática de comunicação. E aí eu peguei as famílias e falei, vamos inverter. Agora você é a comissão técnica e eu sou a mãe. E aí eu tinha anotado várias frases que tinham surgido nesse período de problemática. E eu falei, a gente vai conversar sobre o meu filho, eu sou mãe de um atleta, meu filho não tá jogando e vamos conversar. E eu comecei a reproduzir tudo que eles vinham falando, no mesmo nível de agressividade, no mesmo nível de imposição. E aí, quando acabou, ele falou assim, cara, eu tô exausto. Eu falei assim, viu? Não é bom, a gente não dialoga quando é assim. E aí eles falaram, nossa, caramba, a gente tava assim mesmo, né? Eu falei, tava, essas frases todas que vocês me ouviram falar, que vocês brincaram e fizeram... Quando eu falei, foram de vocês. Vocês falaram isso pra gente. Cara, do outro lado existe um ser humano. Você gostou de ser tratado assim? Não, não gostei. E a gente também não gosta. Então, o segundo grande compromisso é lembrar que nós somos seres humanos em prol de um sonho. Só que o sonho, você tá batalhando pelo sonho do seu filho. E a gente tá batalhando pelo nosso e pelo deles também. Então, assim, vamos humanizar esse processo de verdade. De verdade, vamos humanizar esse processo. E o terceiro grande compromisso que eles têm que assumir é o que eu falei lá no início. Ele é teu filho, teu sobrinho, teu que se for. Ele é tua criança. Ele é nosso atleta. Tudo que se tratar do esporte, você vai deixar com a gente. Ele continua sendo a mesma criança que ele era há 1h30 atrás, antes dele vestir essa camisa. Quando ele acordou na tua casa, quando ele te mostrou o dever de casa, ele continua sendo aquela criança. O teu papel é dar amor, é dar carinho, é respeitá-lo, é ser um acolhimento, é estar ali com ele. Ele também está frustrado. Não rouba o protagonismo dessa criança. O protagonista dessa história é ela. No momento em que você pega toda aquela frustração, pega pra você e vai, você roubou o protagonismo dele. E não é bom, isso não é saudável nem pra você nem pra ele. Então entenda que ele é o protagonista dessa história e que você tem que entender que o processo é esse e que você vai dar amor pra essa criança, independente do que aconteça, de qualquer coisa, nada que for do esporte vai chegar na tua casa prejudicando a relação de vocês. Esses são os 3 grandes compromissos. Aprendeu? Tô tentando, mas tô aprendendo, fazendo o que eu vou perguntar. Tá foda aqui, o time deve estar meio nisso. Não, 2 coisas. As maiores reclamações, os maiores conflitos existem com a frustração. Uhum. Ninguém que o filho joga todos os jogos, é o capitão do time, camisa 10, vai pra seleção brasileira, chega lá pra reclamar. Chega.
Então, qual é o tipo de questionamento desse tipo de pai? Não, assim, chega de tudo, né? Eu acho que chega de tudo. Eu acho que chega o filho que tá jogando muito, e aí o pai... Muito quantidade ou qualidade? Os dois, Os né? dois. Mas muito mais às vezes a reclamação vem pela quantidade, né? Sim. Assim, motivo pra reclamar a gente sempre vai ter. Verdade seja dita, a gente sempre vai achar. Nem Motivo reclamar, pra é reclamar. se sentir insatisfeito, né? Se sentir insatisfeito, a gente sempre vai ter. Então, assim, mas com certeza as maiores queixas que chegam até nós são... E aí, quando eu falo queixas, não são os pais que vieram e falam assim, Rafa, eu preciso de ajuda. Tá? Porque isso não é uma queixa, isso é um pedido de ajuda. São as famílias que vieram pra reclamar. Pra questionar alguma coisa, Vem né? pela frustração, vem pela falta do entendimento do processo. Eu não entendi por que isso aconteceu desse jeito. E aí, se eu não entendo, eu me frustro, porque eu crio na minha cabeça o que eu acho que deveria ser. Eu crio, a gente sempre tem... É um movimento natural do ser humano. Isso. A gente cria mais ou menos ali crença. como é que vai ser, são as crenças. E aí, quando não sai do jeito que eu imaginei... Ué, mas por que não saiu assim? Eu tinha imaginado 1, 2, 3 e 4. E saiu 1, 5, 7, 9. Não entendi. Por quê? E aí vem no querer entender. Que muitas vezes não é o oi, me explica. É o eu acho que não. E aí foi até uma das coisas que surgiu essa dinâmica com as famílias de vamos inverter o papel. Porque você não quer, você não sabe. Então pergunta na boa. A gente está disposto a te explicar. A gente está disposto a expor para você o que está acontecendo. Mas chega numa boa, do outro lado tem um profissional que estudou para isso, que a gente sabe o que a gente está fazendo. Claro que a gente está disposto a errar porque a gente é ser humano. Mas a gente tem uma lógica por trás. A gente não joga para perder. Então vem na boa, vem querer saber na boa e que a gente vai estar com muita tranquilidade e paciência para te explicar o que você quer saber. Mas você tem que chegar numa boa. E como é que surgiu essa ideia de trabalhar com os pais? Já existe em outro lugar? Vocês pegaram sei lá... O mercado tá mudando, né? Tá fazendo isso? Tem outros lugares que estão fazendo a mesma coisa? Tu sabe? Eu vou te falar que eu não sei com a profundidade que o Flamengo tem feito, porque a gente faz regularmente. Toda semana eu tô com as famílias. Toda semana. Então, assim, tem semanas que eu tô com 6, 7, 8. Tem semanas que eu tô com 9, 10. Tem semanas... Mas toda semana eu encontro com as famílias. Toda semana alguma informação vai chegar. E aí chega essa informação através da fala e chega essa informação escrita. Então, assim, o máximo que a gente pode entregar, a gente entrega. E eu tô também lá tô na quadra, eu tô no campo, e aí eu tô no jogo, eu também tô perto dessas famílias, porque no jogo eu tô perto das famílias, então ali também é um momento, muitas vezes, de acolhimento, ali é um momento de diálogo. Então, assim, na intensidade que o Flamengo, que hoje a gente faz, pode ser ignorância minha, eu posso estar falando uma coisa muito errada, mas eu não sei. Mas a ideia partiu do clube ou foi sua? A ideia partiu do clube comigo, né? Assim, não sou a única que trabalha, até o departamento o desenvolvimento humano sempre trabalhou com as famílias, tá, gente? O departamento de desenvolvimento humano sempre teve essa relação com as famílias. Mas não dessa forma psicológica de trabalhar. Mas não falando do campo propriamente dito. Né? Falava mais as questões que são referentes ao serviço social, que são referentes à pedagogia, essa relação estreita com a família, a gente sempre teve, todos os clubes têm por conta desse departamento que é maravilhoso. É incrível, assim, o trabalho que eles fazem é incrível. Mas veio a coisa do, cara, vamos explicar como que eles têm que fazer, porque eles não sabem. Então, vamos desenvolver alguma coisa que fale para essas famílias, o A, o B, o C e o D, do que é um bom comportamento voltado para o campo, voltado para o processo esportivo em si. E aí isso veio como uma demanda do Flamengo, né? O Flamengo vendo que, cara, a gente precisa cuidar deles. A gente precisa fazer alguma coisa com eles. A gente tem que jogar junto com eles. E aí eu entro nessa de, tá bom, então vamos. Como que a gente faz? Vamos trabalhar isso junto. Vamos estruturar aqui um projeto e vamos estruturar uma rotina. E hoje a gente conseguiu abrir várias frentes. Né? Eu tenho trabalhos em parceria com o desenvolvimento humano, falando com essas famílias. Eu tenho as frentes da psicologia, falando toda semana com essas famílias. Então, assim, hoje a gente consegue ter vários caminhos a seguir em que o objetivo final é ajudar essa família a jogar junto com a gente. Já tem algum... Quanto tempo você faz isso? 1 ano. 1 ano. É muito pouco para você ter algum tipo de estatística com relação à evolução, a melhora. Eu digo mais em termos de resultado. Resultado, eu digo o cara ser profissional ou não, o cara chegar ou não. Cara, e você faz parte... Você dá aula num curso. Hoje eu tenho algumas aulas, eu estou sendo chamada por alguns cursos para falar sobre as famílias, né? Para falar sobre esse projeto, sobre esse trabalho que diz respeito às famílias.
né? Então, eu tenho cursos dentro de uma plataforma... Tenho aulas, dentro de uma plataforma chamada Escola de Psicologia do Esporte. Então, tem 2 aulas minhas lá, uma falando sobre família, outra falando sobre psicologia no futebol, que pega também as famílias. Vamos ter que pegar esse da família. Pré-requisito. Vamos Quer assinar o contrato aqui com a empresa? Primeiro, fazer uma parceria. olha, Fazer uma parceria. mas Aí, certificadozinho aqui. faz aqui, ó. Manda um certificado com o teu nome aí. Manda o curso, depois responde a prova, passou. Aí assina. Prova não. Faz a anamnese. Faz a anamnese, bonitinho, Isso aí. depois devolve pra cá pra ver se entra ou não. Senão daqui a pouco tem que ir pra terapia. Ó, 1 hora. Tá falando ali, ó. Então vai fazer. Se inscreva. faz o teu trabalho Papo aí, garoto. desse, você não se inscreveu e não deu like, vou me acabar me aborrecendo. Nem ela vai conseguir segurar o psicológico do Anselmo. Pô, se Caso inscreve, perdido, então. deixa Caso o teu perdido. like Por favor, aí. se inscreva. Pô, Iberê, tá fazendo um monte de pergunta. Quer Pereira perguntar tava alguma coisa? dormindo ali. Tava dormindo. tava encostado assim na porta que eu vi. Eu ia mandar filmar ali. Eu falei, é assim. Ó, mas você pode falar para as suas famílias aí que na quarta-feira que vem eu vou dar uma aula sobre as famílias no esporte, tá? No curso o nome do curso é Curso de Futebol, é do Leonan, foi um técnico do Flamengo que trabalhou anos no Flamengo e agora tá na Adidas, uma das pessoas mais incríveis, assim, que eu conheço também. Conheço ele, gente boa pra caramba. Ele é incrível e, assim, o Leonan, quando eu volto pro Flamengo, né, porque eu tenho um período que eu me formei e saio e volto. E quando eu volto, um dos primeiros técnicos que eu trabalho é o Leonan. E o Leonan tem uma cabeça, assim, pra psicologia incrível e a gente abraça, a gente vê quais são as demandas da categoria, a gente abraça junto e a gente trabalha junto. Ele tava no Sub-14. E a gente faz um trabalho incrível com o Sub-14 e, assim, o Leonan é uma das pessoas mais incríveis, assim, que eu conheço, e foi maravilhoso o trabalho que a gente fez junto, deu super frutos e, enfim, foi o máximo. E o Leonan também tinha muito essa visão da família. Então, o Leonan tem um curso chamado Curso de Futebol e na quarta-feira que vem eu vou dar uma aula sobre as famílias do futebol. As famílias dentro de um processo esportivo, né? Vai ser ao vivo, né? Quarta-feira, 7h da noite, se eu não me engano. São 3 horas de curso, então, assim, vai ter muito conteúdo, vai ter muita coisa. Sou eu e ele. Então, eu falando do aspecto psicológico, ele falando do aspecto técnico, né? Como que essas famílias podem jogar junto com a gente. Então, você pode aí falar para outras famílias, ó... Vou pegar o link. Já pega lá e... Vou fazer uma lista de transmissão e... Vai lá. E esse curso é voltado, tem idade de Pais de atleta. Pais de atleta. Pais de atleta ou qualquer pessoa que queira entender melhor e trabalhar melhor com esse público. Com esse público. É só para pais de atleta, Isso. não tem nada a ver com outros braços do Não, futebol. se você quiser, assim, a gente lida com a família. Hoje a família é uma realidade inserida no futebol e a gente lida com ela o tempo todo, né? Então Claro. é um curso de quem tá lidando com esse público, como que a gente trabalha com esse público e se você é esse público, como Tem que... tópicos pra galera entender? Tem. A gente vai falar como ser a rede de apoio ideal para o seu filho. Então, comportamentos que você deve evitar, comportamentos que você deve fazer, né? Porque, assim, a família, muitas vezes, uma frase que eu sempre repito, né? Virou até uma frase minha lá no clube. A família errou, mas ela errou na melhor das intenções. Ela estava querendo muito acertar, mas ela errou. Então, como que a gente para de errar na melhor das intenções? O que a gente está fazendo, o que eles estão fazendo, que eles não sabem nem que eles estão errando. Né? Um exemplo que é o exemplo clássico, é o exemplo do McDonald's. Toda família promete McDonald's se o menino fizer gol. Ai, meu filho, se você fizer gol, eu vou te levar no McDonald's. E eu tô louca pra abrir um McDonald's do lado do ninho, porque eu vou enriquecer. Pra que idade? Mas pra que idade isso acontece? Isso acontece pra sempre, assim. Isso acontece desde que o menino é novo até a família chegar na minha frente e falar, para com isso! Isso acontece. Leva pra o Outback, é melhor. Para de prometer essas coisas. Até os 14, né? Dos 6 até os 14 isso acontece. É comum, é um comportamento comum. Nas comum. categorias de cima, eu admito que, assim, eu não tenho vivência com as famílias das categorias de cima. Mas, assim, é uma realidade pra mim no meu trabalho. Cara, eu já vi uma vez, foi incrível. O menino fez o gol e ele passou na arquibancada e fez assim pro pai: faz o Pix. Aí eu... Como assim faz o O Pix? bicho já tá pedindo beat? Aí eu Tá falei... pedindo o bicho que prometeram pra Pix. ele, pô. Aí eu falei, você prometeu um Pix pra você... Ah, prometi que eu ia fazer um Pix pra gente ir no McDonald's. Eu falei, tá bom, mas por quê? E assim, a família vem com esse discurso que é para incentivar, pra motivar. pra galera E, por que cara, não. errou na melhor das intenções, assim. Foi na melhor das intenções, ela queria motivar. Só que o que acontece? Essa criança, ela tá com a bola e ela tá na cabeça que se eu fizer um gol, eu vou no McDonald's.
Cara, Se tem fizer muito 2, tempo. vai pedir o nugget. Porra! E o terceiro, se eu fizer Sunday. 2, eu ganho um sorvetão, entendeu? Se eu fizer 2, eu levo pra casa como mais tarde. E ela tá com isso na cabeça. E ela tá na bola. E ela tá fazendo os dribles. Ela chegou na cara do gol. Chegou na cara do gol, ela tá marcada. Ela tá marcada. Do lado dela tem um atleta que não tá marcado. Se ela chuta essa bola pra esse atleta, ele faz o gol. E a gente pontua. Mas ela não tá mais vendo o goleiro. Ela não tá vendo a trave. Ela tá vendo o M amarelo enorme na cara dela. Cara, e ela você vai tá falando tentar isso aí. chutar. Tu tá lembrando uma coisa que eu? Tô lembrando do meu filho, assim, o Kelvin, o Caio, pequenininho. Eles eram loucos. Pô, pai, quero McDonald's, quero McDonald's. E ficava lá solto naquele... Anselmo conheceu a história dessa em Copa do Mundo? Que o cara não tocou a bola pro outro. Não fala. Em Copa do Mundo, você imagina? Não, Imagina. eliminatória. Eliminatória. Não, pra ir pra Copa do Mundo. Pra ir pra Copa do Mundo. O cara não tocou, pô. Imagina pra comer um... Não, e o cara botou Imagina o uma esquema. criança. O cara botou o Imagina esquema, ó, uma vai ser criança. convocado nós 2 pra Copa do Mundo. Se tu me vê, tu me toca. Ele Pá, vai pá. deixar. E aí depois eu faço. Aí o cara fez, ele fez o gol, depois ele não tocou mais Não pro tocou cara. nenhuma pro Ele foi, o cara não foi. Aí, ó, ele sabe quem é. Não fala não, fala não. Ele sabe quem é. Pô, Então você imagina uma criança de 11, 12, às vezes mais nova, que a família prometeu que ela ia no McDonald's se ela fizesse o gol. E ela não faz o gol. Ela tenta chutar sozinha, a gente perde esse gol. E aí, N consequências por a gente não ter feito esse gol. E aí ela vai e esse técnico dá um esporro nela. A equipe fica chateada com ela. Porque, caraca, a gente tinha uma chance clara de gol. E você tentou chutar e pô, o fulaninho tava desmarcado. Mas ela queria o McDonald's. E aí, a gente tem 2 problemas. Se ela faz o gol e ela vai no McDonald's, a gente incentiva ela a ter esse comportamento mais individualista. Se ela não faz o gol, ela perde o McDonald's. E ela também perde, às vezes, ali uma relação legal com os amigos, que ela vai poder reconstruir isso, não é problema. Mas, naquele momento, a relação não ficou legal. E ela pode levar um super esporro desse técnico, porque, caramba, como é que você faz um negócio desse? E aí, o que é mais grave pra mim? Dependendo da faixa etária, essas faixas etárias mais novas, elas não têm o amor dos pais como uma coisa certa e garantida. Pra nós parece óbvio. Pra nós é óbvio, ele é seu pai, ele vai te amar. Mas cognitivamente falando, essas crianças, isso ainda não é garantido pra elas. Ainda é uma coisa que elas têm que conquistar. Eu tenho que conquistar o amor do meu pai ou o amor da minha mãe. Se eu perco o gol, meu pai não me leva no McDonald's. O meu pai queria me levar no McDonald's. Meu pai não me ama mais. Meu pai tá bravo comigo. E com certeza essa criança vai errar o gol e ela vai olhar pra arquibancada. Na arquibancada vai estar o pai fazendo assim. Cara, que filha da mãe. E aí, no momento, essa criança fala assim, perdi o amor do meu pai. Meu pai já não quer, meu pai tá chateado comigo. Meu pai já, eu construí um problema de relação. Isso é muito grave, você percebe? Porque assim, cara, é futebol, não tem que interferir no amor que o seu pai sente por você. E pra nós é óbvio que não vai interferir, mas pra aquela criança não é. E se aquela criança continuar na partida, ela vai ficar pensando nisso. Ou ela vai ficar desesperada pra tentar fazer outro gol, pra tentar reconquistar o amor do pai ou o McDonald's. E não vai desempenhar o jogo bem, não vai jogar bem. Então, cara, olha o problema que a gente tá criando. E aí eu falo, errou na melhor das intenções, porque tentou motivar teu filho. Mas, cara, olha quantas problemáticas a gente tá abrindo, quantos problemas a gente tá gerando por conta de uma promessa de um gol pra levar no McDonald's. Isso é absurdo, muito maneiro, mas e quando não dá certo? E quando o pai quer que ele que sabe, a gente sabe que existem pessoas assim. Sabe, existe. E Qual aí, qual cara... do clube deixa eu ver até quando o atleta vai performar, se não performar mais, a gente nunca desiste. Enquanto o atleta tá com a gente, enquanto a família tá com a gente vai tentar. Vai tentar te chamar pra conversa, vai tentar te orientar, vai tentar falar contigo, vai tentar te ligar. A gente vai tentar. Chegou uma hora que você vai fechar a porta pra gente, cara, a gente fez tudo que a gente podia. É torcer pelo melhor e é dar todo apoio pra essa criança. Entendi, porque deve ter acontecido já. Tem cara que não quer conversa. Tem cara que não quer conversa. E aí... Cara, mulher, qualquer um. Sim, entendeu? sim, a gente tá falando Mas... Com certeza deve usar o discurso. Eu sei o que é melhor pro meu filho. Ah, É já ouvi isso aí. muito. Eu isso. sou o pai dele. Eu já ouvi muito. Mas é aquilo assim, beleza, mas a gente não pode saber junto? Eu falo assim, nós somos 2 especialistas. Você é especialista no teu filho, eu sou especialista em psicologia do esporte. Não tem nenhum meio do caminho que a gente consegue chegar? Com as nossas 2 especialidades, com as nossas 2 áreas do saber, que vão fazer o melhor pro seu filho. A minha intenção é melhorar o teu filho. Melhorar a relação que você tem com ele, melhorar o desempenho dele em campo. A gente tá tentando jogar pelo mesmo objetivo. Rafa, isso você acha que quando existe essa dificuldade,
é pelo nível intelectual das famílias? Não, não tem relação. Não acho tem que relação? tem relação. Não acho que tem relação. De verdade, assim. Eu vejo famílias com alto nível intelectual que estão mega dispostas a entrar no processo, como estão... Eu sei o que é melhor. Não preciso de você, como eu tenho famílias com baixo nível intelectual com a mesma dualidade, assim. Eu acho que não é tenho parecido. relação. Acho que não tem, não tem Não tem regra relação. pra essa parada. Não Acho que é tem. qualquer um. Não tem. Caraca, mano. Quer perguntar uma coisa pra ela? Perguntou um monte de porra aqui e agora não quer mais. Irmão, depois desse papo aí... Consulta não. Consulta ela vai cobrar, hein? Tô Eu me mando o sentindo Pix. Eu mando o super Pix pai. depois, pode fazer. eu tô me Ele tava sentindo... consultando com ela? Tava aqui, pô, você tava lá em cima, eu te chamando, ele tava aqui fazendo uma porrada de pergunta pra ela. Tava pedindo remédio, essas coisas? Eu nem posso dar. Remédio ficou fora aí da minha área de formação. Eu não tinha pensado nessa possibilidade. Tem uma bolinha aí pra gente não, doutor? Aí tem outro Mostra profissional, grátis. aí já não sou eu. Rafa, e depois de resolvido esse problema, pô, o pai aceitou, o pai performou, o moleque performou. Porque o que mais me incomoda dentro de todo esse processo é que não tem plano B. Não tem plano B. A menina veio aqui, falou, a gente bateu um papo com a Valeuska, Valeuska que foi jogadora de vôlei, e ela teve que sair da escola para poder jogar, a gente até brincou pra caramba aqui. Muitos deles não vão ser jogadores de nível A. 80%, 90% deles não serão. Sim. O que sempre me incomodou é essa formação desde os 6, dos 10, dos 15, pode até um pouco mais do que onde você vai. Não vão ser. O que o clube tem de plano B para essa formação dos moleques como ser humano, além do jogo em si? Porque o jogo em si já te ajuda. Mas além do jogo em si, eu acho que o jogo em si ajuda, mas tá muito raso. Sim. Tem mais alguma coisa? Tem, assim, primeiro que essa coisa da escola hoje não é uma opção. Para o atleta jogar no Flamengo, ele tem que estar inscrito e frequentando o colégio. Tá? E o Departamento de Desenvolvimento Humano cobra boletim, cobra frequência escolar. Então, não é uma opção. Ele não vai largar o colégio para jogar. Muito pelo contrário, as coisas têm que andar juntas. O Departamento de Desenvolvimento Humano tem vários projetos e também relacionados a isso. Então, vai um professor de matemática lá no clube, vai um professor de português lá no clube para tirar as dúvidas, para ajudar eles a ir melhor no colégio. O boletim é cobrado, então a gente consegue ver como é que eles estão performando na escola, né? Como é que tá, e a gente cobra. A gente já teve atleta saindo de treino porque fez besteira na escola. E a diretora ligou e fez queixa. Ele saiu do treino. Já saiu de relação. Então, educação é uma coisa que a gente leva extremamente a sério. Será que, deixa eu te contar um pouquinho, será que aqui a gente vai chegar no nível do Bayer Leverkusen, que tirou o Harvard acho que da semifinal da Copa da Alemanha, da final da Copa da Alemanha, um campeonato importante, não sei, porque tinha que fazer a prova na escola. Não foi jogar, porque tinha que fazer o Harvard, Harvard, né? Tá no Chelsea, um atacante alemão do Chelsea. Vamos chegar nesse nível? Não acho assim, não acho difícil, porque... Aqui? Para de rir, cara. Mas isso é uma coisa que a gente leva extremamente a sério. Não, eu acho Jogar que final tem do que Flamengo, educação, a torcida mas- mata ele. Não, se não ganhar, se não ganhar, é merda. Isso é uma coisa que a gente perder, dá leva a merda. sério. Porra, Vai fazer... Que prova pra quê? Tu vai ser jogador? Ele não pode ir, ó. Ele não pode ir. Você tem que fechar comigo aqui, velho. Ele não pode ir. Santo de casa não faz milagre. Mas, enfim, a gente leva isso muito a sério, tá? Muito a sério. Os meninos são cobrados para terem bons desempenhos escolares e não só em relação à nota, tá? Se a diretora liga, a gente já teve isso, já aconteceu. A diretora ligou, o atleta tinha feito uma besteira lá no colégio e ele saiu do treino e saiu do jogo, não vai jogar. E os técnicos respeitam muito isso. Então, assim, a gente tá fechado nisso, porque conhecimento é poder, educação é poder. Então, se amanhã ou depois ele fizer parte dos 90% que não vão performar em nível A, ele está formado na escola. Isso possibilita que ele desempenhe outras funções, isso possibilita que ele se inscreva em algum outro curso e desempenhe em qualquer outra profissão. E se ele chegar, então ele vai saber dar uma boa entrevista, ele vai saber se posicionar, ele vai saber falar, porque a gente dá todo esse respaldo de educação para ele. E o tempo todo no Flamengo a gente está desenvolvendo talentos. Então, pode ser que nesse meio do caminho a gente perceba um outro talento desse atleta e a gente vai estimular que ele melhore isso. Não dentro do Flamengo. A gente descobriu que o atleta canta super bem. A gente não vai dar aula de canto pra ele dentro do Flamengo. Mas a gente vai estimular isso. A gente vai desenvolver isso. Vai incentivá-lo. Acho que essa é a palavra melhor. A gente vai incentivá-lo
Porque, independente de qualquer coisa, ele pode ter um hobby até saudável que ele tenha. Então, por que não? E depois, isso pode se transformar em alguma profissão, né? A gente fala do plano B. A gente faz uma educação financeira, né? Para que ele saiba gerir o dinheiro dele. Porque muito novo, eles ganham muitos salários altos. Então, como que ele vai gerir? Então, a gente tem pessoas que vão no clube, que ensinam essas habilidades de vida, né? Muito além de formar como atleta. A gente quer formar como adulto. Então, essas habilidades de vida, a gente está preocupado em inserir também no cotidiano. A partir de que idade isso começa? Isso a gente tem desde o início, assim. A gente tem desde que eles são novinhos, claro, sempre De acordo com a faixa etária, de acordo com a realidade da demanda, mas desde jovem, desde pequenos. Principalmente essa realidade acontece no campo, né? Principalmente, isso. Então, a partir ali Qual a idade? Mais frequente. Com mais frequência, com mais regularidade, a gente vê a partir dos 10 anos. 10, 11 anos, eles começam a ter aí esses outros momentos de habilidade de vida. Talento, essa palavra de talento é maneiro, não sabia não. Rafa, e as redes sociais? Respirou lá. Porque a gente sabe que hoje a gente tem mais tecnologia aqui na mão. Sim. Do que quando o homem atingiu a Lua. Com certeza. Né? E isso aqui é uma catástrofe, né? Quando você não sabe aliar ela, sim, usar ela. E eu vejo a molecada mergulhada nisso aqui. A gente tem muitos movimentos dentro do clube voltados para a educação das redes sociais também. Educação das redes sociais, o que seria isso? Vamos lá. Seria você usar de uma maneira inteligente. Seria você usar a rede social como uma aliada sua. O que seria usar de forma inteligente? Não é, por exemplo, inteligente. Não é reclamar do técnico e postar. Não é, exato. Não é abrir uma live num momento aleatório e falar... Eu tentei, mas ele me botou. Entendeu? Não, não fazer isso. Então, assim, a gente ensina pra eles, a gente inclusive fala que existe o vício na rede social, existe o vício do telefone. Isso é uma coisa séria, isso é uma coisa que afeta a saúde. Ansiedade e depressão. Imediatista, né? Porque todo mundo tem uma vida aqui isso, que não é realidade. Exato. E quando eles são muito novos, eles cometem alguns errinhos, né? De rede social. Posta uma coisa que não é pra postar, ou fala uma coisa que não é pra falar, que não é adequado, que não é gentil, ou que fere algum valor. Então, assim, pessoal, às vezes nem do clube, mas um valor que a gente vê que não, poxa, será que é legal um atleta falar isso? Né? Então, a gente educa. Né? Até porque nós, profissionais, também temos eles na palma da mão. Então, a gente vê e a gente conversa. A gente teve eu fiquei sabendo, né? A pedagoga esses dias me contou de um atleta que, antes de postar uma coisa, foi perguntar pra ela, né? Você acha que é legal? Você acha que é adequado? O que você acha disso? Cara, isso é incrível. Isso é uma consciência de que eles são referência, gente. Eu tenho um atleta novinho com verificado. Pô, claro. Eles são uma referência. E botou aquela camisa... É outro mundo, é outra história, é outro patamar que você tá. E o que você faz é um espelho pro que os outros vão fazer, porque as pessoas se inspiram em você. E isso cria uma responsabilidade muito grande. Então, a gente educa eles desde cedo sobre essa responsabilidade que eles também têm que ter no momento da rede social. É lazer? É lazer, mas é um lazer que tem que ser consciente. Né? Tem que ser consciente. E isso, na minha anamnese, é uma das coisas que eu pergunto, né? Na minha anamnese, eu sempre peço o @ deles. Eu nem falo mais. Antigamente, eu falava, você tem redes sociais? E aí, qual é o teu @? Tem que falar a língua, né? O quê? Tem que falar a língua. Você sobrevive no futebol se você falar a língua. Qual é o teu @ aí? Passa aí teu @ que eu vou anotar aqui e vou ver. E aí, eu sempre pergunto, né? Quanto tempo você fica na rede social? Qual é o teu principal lazer? E quando eles trazem, meu principal lazer é o Instagram. E aí, você tem que brincar, né? Assim, pô, cara, teu principal lazer é o Instagram. Tu mora no Rio de Janeiro. A gente tem praia, a gente tem montanha, a gente tá em Vargem Grande, olha só que... Teu maior lazer é ficar nesse negócio aí? Não aceito. Pensa em outro. E aí você vai mostrando pra eles que... Pô, é verdade, né? Caramba, é verdade. E aí é muito difícil, porque aí eles me contra-argumentam assim, pô, tia, mas eu acordo cedão pra vir aqui, eu não tenho tempo pra fazer trilha, não tenho tempo pra ir pra praia, não tenho tempo... mas você tem uma folguinha durante a semana, vai... Pô, a gente joga, o jogo acaba, você vai ficar na rede social, que coisa chata. Então, assim, você vai falando a linguagem deles e ali você vai conscientizando, né? A relação com o atleta, ela acontece no corredor. Ela acontece ali no meio do campo. Não no meio, né, literalmente do campo, mas ali no momento do treino. E são nessas interações que você vai fazendo o teu trabalho. E aí você dá uma conscientizada. Sai desse telefone aí, menino. Pô, olha quanta coisa acontecendo. E aí você vai conscientizando. Isso informalmente. Formalmente, a gente tem alguns... movimentos, alguns trabalhos voltados para consciência de rede social, consciência de tecnologia, palestras, né, momentos de roda de conversa para educá-los. Isso também é uma iniciativa do clube. Pô, maneiro. Tu deve trabalhar pra caramba, maluco.
Caraca. Não. Mas é o que eu falo, assim, é o que a gente estava conversando antes, né? Quando os alunos me perguntam quais são as duas coisas que você precisa ter, estudo e paixão, é paixão. Trabalho pra caramba, trabalho mesmo. Tadinho, ele sabe. Mas eu amo o que eu faço. Eu sou louca pelo que eu faço. Eu brinco assim, nossa, às vezes o Flamengo me enlouquece. A sorte do Flamengo é que eu sou mais louca ainda pela minha profissão do que ele me enlouquece. É porque demanda muito Então, grande, cara, mas é apaixonante, assim, quando você vê... Eu fiz um trabalho algumas semanas atrás de educação emocional. Ensinando o que é uma emoção, como que ela age, como é que faz, como é que a gente controla a inteligência emocional. Pra todo mundo. Para os meus atletas, né? Para as faixas etárias que eu tô mais presente no campo. E aí, cara, semana passada veio um atleta, eu imprimi, né, o material para eles, entreguei, e aí veio um atleta. Não, tio, eu queria tirar uma dúvida, porque quando eu sinto isso, eu penso isso, eu queria saber como é que... Cara, não tem nada que pague isso. Você vê um adolescente tomando consciência dele mesmo, tomando uma consciência dos próprios processos cognitivos, emocionais, sociais, não tem nada que pague isso. Tomara que meu chefe não escute. Tem coisa que paga sim, chefe. A Light ainda não aceita amor à profissão como forma de pagamento, chefe. Mas assim, cara, é apaixonante. Quando você entende que você plantou uma sementinha na formação, na construção do ser humano de alguém, cara, não tem o que pague. É incrível, é apaixonante. Eu sou absolutamente louca pela minha profissão. Trabalho muito, mas trabalho muito, muito feliz. Não é todo dia que a gente tá feliz, mas 99% das vezes eu tô com um sorriso no rosto, eu tô feliz, eu tô tendo prazer naquilo ali, porque é lindo, é lindo. A minha profissão, assim, é linda. Parabéns, né? Porque a atitude é uma atitude meio óbvia, né, Bandido? Mas que ainda não tinha sido feito. Pelo menos eu nunca tinha visto. Tu sabe de alguma coisa fora do país, pelo menos? Fora do país a gente tem alguns trabalhos, a gente tem muita literatura estrangeira sobre as famílias, sobre rede de apoio. Dentro do esporte. Tem dentro do esporte. Então a gente tem muita literatura estrangeira que fala disso. Mas como sempre, a psicologia do esporte bebe muito das literaturas estrangeiras, né? Mas a gente tem sim algumas referências de trabalhos de educação, né? Orientação às famílias. Temos. Mas no Brasil a gente também já tem muita literatura. E Rafa, a parte mental, fortalecer a parte mental do atleta, meditação, isso já é uma coisa que está começando? Isso já existe, né? A meditação em si... Mas assim, aplicada no esporte. Aplicada no esporte, obrigada. Assim, eu mesma... a meditação em si, só para concluir, né? Fechar essa aba do meu cérebro. A meditação em si, ela é o que a gente chama hoje de mindfulness, que é a atenção plena, e existe um protocolo, é uma coisa um pouco mais longa, né? Se eu não me engano, são acho que quase 10 encontros, 1h30 cada encontro. Então, assim, a gente tem que adaptar essa realidade para a realidade do esporte. Eu não posso pegar um atleta e ficar 10 encontros, 1h30, não vai rolar. Mas todo atleta tem seu próprio nível de ativação e de calmaria, de relaxamento. E existem os níveis ótimos. Existe o nível ótimo de ansiedade, existe o nível ótimo de ativação, de relaxamento. Então, a gente encontra, junto com os atletas, como que chega no nível ótimo dele. Então, por exemplo, com uma categoria, a gente criou um ritual. Todo dia, nos dias do jogo, eles têm um passo a passo que eles seguem. Eles chegam no vestiário, eles têm 10 minutos pra relaxar, pra brincar de o que eles quiserem. E aí depois são 5 minutos ouvindo música, e aí o técnico chega, a gente relaxa, a gente volta, vai fazer a preleção. Então a gente vai criando rotinas, né? Que isso na verdade é o condicionamento comportamental, isso é uma estratégia de cérebro mesmo, né? Preparar o teu cérebro pra ele te ajudar a performar melhor. Porque se o teu cérebro sabe que toda vez que a gente segue essa ordem é pra esse resultado final, é pra entrar num jogo e performar, então quando esse processo começa, ele já vai. Opa, galera, ó! Vamos acordar, é quase um despertador que você está botando pro teu cérebro, porque ele vai ser exigido aquela função daqui a pouco. Então a gente trabalha isso, né? A gente trabalha esses rituais, a gente trabalha como que esse atleta vai atingir o nível ótimo dele. É um trabalho muitas vezes coletivo, mas individual, né? Como é que os goleiros mantêm um nível alto de atenção durante toda uma partida? Cada goleiro vai ter uma estratégia, a gente vai junto achar qual é a estratégia que funciona para aquele goleiro e ele vai aplicar. E a gente tá ali o tempo todo, auxiliando, ajudando, e não deu certo essa, vamos tentar outra, e essa aqui deu super certo, vamos melhorar. Então, cada atleta é um trabalho individualizado, é claro que a gente tem os trabalhos em grupo, porque a gente tá numa modalidade coletiva, mas a gente também tem isso individual. Pô, maneiro pra caralho. Ô, Patrick! Quer perguntar uma coisa pra tua amiga? Sim. Uhum. O atleta, que ele começa a ganhar um dinheiro relativo, ele passa a ser o chefe da família. A família passa, como ele lida com esse poder e a hierarquia entre o pai, que seria o pai, mas não é o pai que provém, só o pai que cuida. Cada caso é um caso.
cada caso é um caso. Eu tenho atletas que esse é o maior sonho da vida dele. Poder estar nesse papel e poder entregar para os pais, né? Nessa anamnese tem a pergunta, né? O que você espera do futebol? O que você espera que o futebol te dê de contrapartida? E muitos respondem, eu espero poder ajudar minha família. Espero comprar uma casa para o meu pai. Espero poder tirar minha mãe. Espero que minha mãe pare de trabalhar. Minha mãe trabalhou para mim a vida inteira. Eu quero que ela descanse. Então, assim, cada caso é um caso. Cada atleta é um atleta, cada família é uma realidade. Não é só a mudança da hierarquia desse próprio atleta. Essa família também vai mudar com essa mudança na hierarquia. Então, é caso a caso. Isso não existe uma coisa pronta. Não existe uma coisa pronta. Você vai ter que investigar com esse atleta. E muitas vezes ele vai trazer isso pra você também. E você, Mayara? Maria vai virar atleta. Maria vai virar Vai dar um atleta. trabalho. Vambora. Quer perguntar alguma coisa pra ela? Eu pergunto, Olha o que você vai perguntar. Olha bem, presta Olha atenção. só. Foi tu que deixou aquele copo. A toalha em cima da cama. Vamos falar sobre isso. não, mas tem alguma porcentagem, ou se é uma escala assim, de muito ou pouco, de atleta que é dispensado por causa de família? Temos porcentagem, sim. A gente tem uma relativa quantidade de atletas que, infelizmente, não conseguiram performar porque as famílias mais atrapalharam do que ajudaram. E, às vezes, a gente não fala de um atrapalhar porque foi muito lá no clube e encheu o saco. Às vezes não é nem isso. Mas é porque a família, por vaidade, por orgulho, tomou uma decisão que não era inteligente, tomou uma decisão totalmente dominada pelas emoções, baseada em, talvez, agora eu vou também sair desse clube, vou para outro clube também, pro Flamengo ver só. E aí toma uma decisão errada na carreira daquela criança e ela tem, sim, o percurso ali prejudicado por comportamento da família. Isso é uma realidade, sim. Isso acontece. Com mais frequência do que a gente gostaria. Mas não um moleque tá performando e, tipo, mesmo performando, vai ser dispensado porque a família é mala. Tipo, Acho que é balança. Mas é porque É ela uma tá falando, balança. ela tem um compromisso. O pai tem um compromisso com o clube, que ela falou dos 3 pilares. Qual é? Chegar no horário e de repente... Muito mais que chegar no horário, né? O compromisso com o chegar processo. no horário, alimentação. E se o cara rompe isso daí, começa a gerar um problema, o Flamengo vai mandar embora, independente se está performando. E vai botar na balança. O moleque Que ele vai bom prejudicar bastante. toda a equipe. É pra eu aturar o pai? É balança. Vou aturar o pai porque o moleque é foda. O moleque começou a equilibrar. O pai tá ficando mais chato do que o moleque é bom? Cada caso é um caso. É uma competição. A filha é Né? grande, né? É uma competição, isso aí, é uma competição. E vai dentro desse processo do que é mais interessante pro clube. Não deveria, mas ainda é um negócio. O inverso ainda também pode ser válido. Pô, esse moleque, o pai, é super prestativo. O moleque não é lá o talento, mas ele é um... Não, aí eu acho que não. Aí não. Não tem Acho que amor. é só da parte negativa. Aí é um negócio. Pro clube é um bonzinho. negócio. Se foi, a gente costuma dizer, o Anselmo joga no Flamengo. Eu quero Atacante. chegar pra jogar. Aí eu sou Diária. atacante também. Pra eu tomar o lugar do Anselmo, eu tenho que ser no mínimo melhor do que ele. Sim. Porque ele já tá adaptado ao clube, já tem a rotina. Eu não. Eu vou ter que ser melhor do que ele, vou ter que superar o Anselmo no que é mais negociável, que é a performance. Sim. E depois me adaptar a tudo que tá dentro. Mas existe uma coisa, assim, a família que é querida, a família que é prestativa, a família que, uma família que... Cara, que maneira, que família legal, ela construiu vínculo com as pessoas. Ela construiu vínculo com aqueles profissionais, ela construiu vínculo com outras famílias. Então, talvez seja um pouco mais fácil daquele atleta se reinserir no mercado. Em outro lugar, Em claro. outro lugar, porque essa família foi criando relacionamentos positivos. Né? Isso Até também porque os clubes acontece. se falam. É isso, óbvio, né? Até porque os clubes se falam. Aquele jogador... Puta que pariu, o pai é mala pra cacete. Esse aí não. Isso acontece. Tá bom, é valeu. verdade. Acabou. Isso aí eles são... Tem teste não. Isso é fato. Não, ou até tem, mas os caras já chegam preparados pro que vão receber. A gente já isso aí. chega sabendo Dependendo o que da que tá necessidade. É verdade, tem razão. Galera, eu tô satisfeito e feliz pra caramba. Caraca, esperançoso. Sonhador. Não. Mas eu achei assim, Não, fantástico a gente- a iniciativa do Flamengo com relação a isso. É isso, parabéns. Nos 22 Obrigada. anos que eu trabalho com isso, isso realmente é muito complexo. Tem até um amigo nosso fazendo isso que a gente, o Bruno tá fazendo isso no Instagram. O Bruno tá fazendo algumas Algumas lives no Instagram tentando... falando Legal. como é que a família tem que se comportar, né, para ajudar, para incentivar, orientar, para acabar não atrapalhando. Mas é Eu isso. quero as melhores intenções, mas
Mas tá errando, assim, a família, ela tem um grande potencial de atrapalhar. Tem um grande potencial de atrapalhar. Mas é o mesmo potencial que ela tem de te ajudar pra caramba. Então, assim, é um trabalho que a gente não vai desistir. Isso eu falo pra todas as minhas famílias. Quando eu comecei a trabalhar com as famílias, eu quase apanhei de uma família. Apanhei mesmo. De levantar o braço, assim, pra vir pra cima de mim. Bangu, E um técnico... Foi quase. Eu falei, gente, Bangu, tô em Bangu. Meu Deus, eu achei que eu tivesse ido pra psicologia do esporte. E aí, isso aconteceu. E aí, o que eu falo pras famílias é, cara, se nem quando eu quase apanhei eu desisti, eu não desisto nunca mais. Eu não desisto nunca mais. Tomara a gente que vire não... rotina para todos os outros clubes. Ela apanha? Não, por favor, gente. Eu vou voltar pras aulas de luta, tá? Eu vou voltar pras aulas de luta. Bota na conta dele, é forte pra caramba, ela, todo musculoso, mano. Não, então, armário. A gente não, é um trabalho que não se abre mão mais. Não existe mais uma realidade que não envolva as famílias, pelo menos dentro do Flamengo, que é onde eu tô inserida. Não existe mais uma realidade que não englobe um trabalho feito com essas famílias, pra jogar junto com essas famílias. É uma realidade. As famílias têm que estar mais próximas. Parabéns. Eu tô Obrigada. satisfeito. Parabéns, Flamengo. Parabéns, Rafaela. Legal pra caramba. Ainda mais sabendo que você é pupila do Paulo Ribeiro. Paulo Ribeiro, ele é maravilhoso. Paulo Ribeiro salvou Paulo minha vida. Ribeiro é maravilhoso. A gente tem muitos psicólogos que abriram um caminho pra nós. O Paulo Ribeiro, ele é o psicólogo, se eu não me engano, eu posso estar errada, mas eu acho que eu não tô. Ele é o psicólogo do esporte com mais tempo de futebol que a gente tem no mercado brasileiro. Então, assim, é incrível. Ele, Daniele Muniz, Adriano Lacerda, a Duda Wolff, a Carol Muniz. A Duda. A Duda tá no Flamengo há anos, né? Duda, hoje eu tenho a honra de trabalhar ao lado dela e ao lado da Carol. E é muito engraçado porque são psicólogos lá atrás que eu pedi estágio pra elas. E hoje eu tô atuando ao lado delas. Então, assim, é quase... Todo mundo fala, não conheça seus heróis, não conheça seus ídolos. Eu conheci muitos. Conheci o Paulo, conheci a Dani, conheci a Adriana, conheci a Carol, conheci o Duda e, putz... Tá feliz pra caramba. E tô feliz pra caramba. Que bom. Tô feliz pra caramba. Manda um abraço pro Paulo e fala pra ele, Paulo, conheci um tal de Fernando aí. Ele vai falar, porra! O pior paciente que ele teve lá. O paciente que eu mais... Que mais deu remedinho, que ficava amarrado, entendeu? Duvido. Com a camisa de força. É meu amigo. Tem o Paulo como amigo e a gente se conhece Falou aqui, né? há mais de 30 anos. Eu tenho 43. Acho que é isso. Tu tem só isso? Porra, me respeita. Mentira, pô. Fala, ele tá na frente da psicóloga. Olha pra ver se ele tá mentindo. Repete. Olha lá. Tirando que nem aquela Light to Me. Light to me. Light to Me. A gente já Não falou tá sobre mentindo. isso. Hollywood não é tão bonito. Não tá mentindo. Olha o comportamento corporal dele. falou Olha assim o sobre olhar isso. dele desviando. Ele tá mentindo. Tem quase 50 anos. Ele foi com o gato pra lá pro Flamengo, olha lá. Olha lá, olha o teu olhar. Tá olhando pra cima, olha pra mim, pô. Olha lá, Light to Me. Assisti essa série toda, caralho. Botou cabelo, fez botox. Pra ela, as duas primeiras não entram. Eu vou te perguntar, qual foi o momento mais difícil nesse teu processo de inserção? Fora ir pra Bangu 1. Nesse teu processo de inserção nessa profissão? Pra Olha, você. eu acho que assim, o momento mais difícil, a psicologia do esporte ainda é um mercado novo, então a gente tem pouca oportunidade ainda, né? A gente tem pouca oportunidade de atuar, a gente tem poucos clubes que estão ainda comprando a ideia de verdade, vamos embora e vamos fazer. A gente tem grandes psicólogos, né? A Emily tá no Fluminense há anos, desenvolveu um trabalho incrível no Fluminense, o próprio Paulo no Botafogo desenvolveu um trabalho incrível, mas a gente ainda tem essa dificuldade que é falar o que a gente faz. Eu brinco que daqui a pouco eu vou fazer uma matéria no Animal Planet, psicólogos do esporte, onde habitam, como se reproduzem, do que se alimentam, porque ninguém sabe o que a gente faz. Isso gera uma dificuldade de inserção no mercado, porque tá bom, mas vai contratar por quê? O que você faz aqui? Né? Então eu acho que a inserção no mercado ela é difícil por ainda ser muito pequeno. Né? Mas eu entrei como estagiária do Flamengo faltando um ano para minha faculdade acabar. E eu descobri no primeiro período que eu queria fazer isso. Trabalhei de graça quase a faculdade inteira nesse nicho até conseguir o estágio remunerado do Flamengo, que é onde eu tô até hoje. Então é isso. Acho que a gente ainda tá engatinhando para esse processo. Acho que essa é a maior dificuldade. E a maior alegria que você tem de fazer isso? Nossa, não consigo definir um momento que seja um momento de maior alegria, assim. Tudo me dá muita felicidade. Acho que a maior alegria que a gente tem é quando a gente olha um atleta não porque ele ganhou ou porque ele perdeu, mas porque ele se transformou num ser humano melhor. Então, assim, eu não consigo, genuíno, te dizer um momento que pra mim seja o momento mais... Talvez o momento que eu fui efetivada no Flamengo tenha sido um momento muito alegre, eu dei alguns pulos, mas... acho que assim, todo dia em que eu percebo que uma sementinha foi plantada ali e tá germinando, ali já é um momento muito feliz. A última pergunta vai falar de Frankl, de Bauman, né? Não, então sacanagem, a gente tem uma pergunta aqui, ó.
que existe uma frase ou mantra, filosofia de vida que você gosta, pratica, que você colocaria numa camisa para mostrar para as suas famílias? Não é uma vez Flamengo, sempre Flamengo, não. droga. Cara, tem... Não para as famílias, Mas para as crianças, para quem você quiser. Não, tem uma frase que eu falo muito para minha comissão. Primeiro que essa, né, somos eu e você contra o problema, não somos eu contra você contra o problema. Mas tem uma frase de Jung, que é um psicólogo, que fala assim: conheça todas as teorias e domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, Isso é essa foda. é uma frase que eu levo muito, assim, pro meu trabalho. De, cara, a gente tem que conhecer todas as teorias, a gente domina todas as técnicas, mas a gente lida com o ser humano e a gente vai ser outro ser humano. Isso é uma coisa que eu falo para as famílias, inclusive, né? Acho que essa é a minha... Esse é o meu norte de trabalho. Jung. Gostei. Dantas. Falei até. Não mostrei para ela ficar esperta. E como é que encontra você nas redes sociais? Ih, bom, faz o mexão do curso. Vamos lá. Vai, solta aí. Vamos lá. 10% vai rolar pro Histórica. Bem, hoje, afiliado. A gente pode trabalhar aí para... Né? Hoje, então, eu tenho essas 2 aulas dentro da plataforma de Escola de Psicologia do Esporte. A gente está fazendo ainda mais aulas. Como é que encontra? Onde encontra? Então, vamos lá. Você encontra no Instagram, né? O meu Instagram é @psi.rafaelaparnes. Tá? Esse é meu Instagram. Eu tô no YouTube também. No YouTube eu falo sobre uma psicologia mais acessível. Eu acho que o psicólogo ele ainda tem um linguajar muito técnico. Então, na hora de você falar com alguém, muita coisa se perde por conta desse linguajar. Então, eu tenho um canal no YouTube onde eu entrego uma psicologia acessível, uma psicologia acolhedora, para você se conhecer melhor, 2 seres humanos conversando. Eu acho que essa é a ideia. Eu acho que a gente faz uma boa psicologia quando a gente faz o outro entender como que se faz autopsicologia. Então, eu tenho um canal no YouTube para falar disso, falo com atletas e não atletas. E aí, no Instagram, no meu Instagram você tem o link para as aulas que eu dei na Escola de Psicologia do Esporte. Então, no meu próprio Instagram você já pode ser direcionado para essas 2 aulas. E na semana que vem, no dia 5 de abril, se eu não me engano, eu tô nessa aula aí do curso de futebol, que também tá lá no meu Instagram. Acho que o primeiro post em destaque é a chamada do curso, então lá você também consegue fazer a sua inscrição, e onde a gente vai falar sobre as famílias, e tô aí atendendo clinicamente no particular famílias e atletas que querem entender melhor esse processo, que querem performar melhor. E acha você lá no Instagram também. Instagram hoje em dia acho que é o maior acesso aí. Acesso. Tem todos doutora, os meus contatos lá também. Depois desse 1h30, você viu se tem saída? Pra mim? Pô, nós não tem mais. Tem saída? O Iberê tá tomando a saída dele. A saída do Iberê vai tomar depois do almoço a saída dele. Aqui É água, né? A gente tá falando de água. Não. Como é que é o nome, Iberê? Ritalina. Ele toma 4 por dia. É verdade. De manhã, de tarde e de noite. 2 de manhã, que aí acorda, de tarde e de noite. 4. Como é que encontra você na Anselmo Paiva, vida mansa. Todo orgulhoso que a Maiara tá tudo cuidando. Mudou, tia mudou. Vai, Patrick, solta o teu... @conteúdo visual, Patrick Liberato. Todo mundo aqui faz merchan. Tá Eu ótimo. ponto Maiara Reis SB. Maiara com Y. Boa, Anselmo. Ela não gosta de fazer dela. Gente. Ó, 10% do projeto, tá? É isso aí. Até casamento está amando. Aqui, Bora, Carlos. o importante é fazer negócio. Bora o teu também, tua rede social aí pra galera. Marista. Ó, botou pra jogo, hein? Botou pra jogo, Então, tá bom, vou ficar de olho nos novos seguidores. Lá no direct. Storycast, galera. É @Storycast. STORICAST. Falou, já tava olhando aqui, ó, pra ver se tu errou. Você tava olhando? Não tava olhando Eu pra tava lugar falando nenhum. STORI. Eu falo de cabeça, aí ele tá Mas lendo. tu errou, vendo no convidado anterior tu errou. Falei 35, errei uma, eu tô sendo cobrado. Errou. Jogar no Flamengo é isso, entendeu? Errou. É isso aí, jogar no Flamengo é isso, entendeu? Você encontra o Storycast em qualquer plataforma, Quai, TikTok, Instagram e aqui, né, galera? Pô, se inscreva, deixa o teu likezinho ou o teu colé, como quiser chamar. Se inscreva Esse no colé canal, é novo, compartilhe. começou agora. Pô, é porque eu tô brincando com o filme de colé, lembrei do colé. Passe isso pra todo mundo que o Anselmo tá ficando nervoso. Chorar já chorou no outro, agora tá nervoso de novo, galera. E pra me encontrar é Fernando.04 Santos no Instagram e FBLL no Twitter, que eu vou lá quase nunca. Mas no Instagram eu tô sempre.
Muito obrigado, Rafaela. Parabéns Eu que pelo agradeço o trabalho. convite. Pô, Obrigada pela a oportunidade gente de gostou falar muito sobre de te isso. receber aqui, até pelo tema, né, cara? Porra, muito maneiro, muito Eu vou maneiro. começar a dar os podcasts, olha. Escuta. Isso aí. Você distribuir. Vai, galera, faz aí, olha que Eu legal tenho alguns aqui. projetos também que eu visito algumas escolas de escolinha e tal para fazer palestras educacionais sobre famílias também. Que virou Então, uma febre, né? Isso aí hoje de escolinha, é. dos pais pagarem, né, para os filhos estarem treinando. Em vez de pagar para uma academia, paga para a escolinha que já está interagindo naquilo dali. Sim, até porque é um momento social também para criança ser saudável. É isso. Mas eu também tenho esse movimento de fazer palestras educativas sobre a psicologia do esporte. Então, Maravilhoso. Parabéns. Galera, muito Obrigada. obrigado por ter-nos mais uma vez em volta Eu que agradeço dessa o fogueira convite. maravilhosa. E muito obrigado Até a a todos, próxima. todos que estão aqui. Valeu! Vamos!